Olá, estudantes, tudo bem? Estamos hoje dando início à primeira aula da carta que Paulo escreve a Filemon, numa série de estudos das cartas que ele escreve da prisão, carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Nessa carta a gente vai ver um pouquinho sobre Filemon, Onésimo, qual é o assunto que Paulo está tratando, os dados históricos, o que a gente pode ver dos aspectos do Evangelho nessa carta. E a gente vai poder ver qual era o conflito e como Paulo, escrevendo essa carta ao seu amigo, quer tratar e trazer aí uma reconciliação de um relacionamento quebrado. A primeira pergunta que a gente vai responder é quem é o autor da carta. O autor é o próprio Paulo. Você vai ver ele se identificando 3 vezes. No primeiro versículo ele fala Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. No versículo 9 ele vai se identificar: prefiro todavia solicitar em meu nome, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. E no versículo 19, Paulo também se identifica mais uma vez: eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Não há dúvida, desde a igreja primitiva, de que o apóstolo Paulo é o autor do texto com tantas afinidades com a carta à igreja em Colossos. É no mesmo instante que ele está escrevendo essa carta a Filemon, uma carta pessoal, ele também escreve à igreja em Colossos, especialmente quando comparamos os versos 23 e 24, quando ele identifica algumas pessoas que estão com ele na prisão. E quando você vai para a carta aos Colossenses, capítulo 4, dos versículos 10 até o versículo 17, você vai ver que a lista é muito parecida. A data e local dessa carta: Paulo escreveu esta carta a Filemon próximo do final do seu primeiro aprisionamento em Roma, na mesma época em que produziu sua epístola aos Colossenses e a enviou para Colossos pelas mãos de seus discípulos Onésimo e Tíquico, por volta do ano 61 depois de Cristo. Se você vai para Atos para poder ter uma identificação histórica desse momento, está lá no capítulo 28, versículo 30 e 31, você vai ver o momento que ele está escrevendo, a data, o local e qual é a finalidade dessa carta, para quem ele está escrevendo e quais são os seus objetivos. Um detalhe importante nessa carta que Paulo está escrevendo a Filemon é a questão dele escrever com o próprio punho, como ele afirma no versículo 19. Paulo costumava ditar suas cartas, porém, como na carta enviada à igreja de Colossos, a carta a Filemon também foi escrita do próprio punho. Uma mensagem de caráter privado, o assunto é reconciliação entre Filemon e Onésimo, uma relação rompida por um prejuízo que Onésimo havia causado ao seu patrão chamado Filemon, e ele arrisca sua relação pessoal com Filemon a favor de outra pessoa, o seu escravo chamado Onésimo. Quais são as pessoas que estão sendo parte desse assunto a partir da lista que Paulo nos apresenta nos primeiros versículos? Tem ali Timóteo, o seu discípulo amado, esse jovem pastor. Temos Filemon, que é o seu amigo para quem a carta é endereçada. Nós temos Áfia, que é uma irmã na fé em Cristo, provavelmente a esposa de Filemon, uma vez que é citada em separado dos demais membros da igreja. Temos Arquipo, é um outro que está na lista, que era um companheiro de lutas de Paulo no seu ministério. Talvez seja o filho de Filemon, há uma possibilidade que essa informação esteja correta, e a igreja está em sua casa. Temos ali Onésimo, que é a pessoa que Paulo vai colocar como assunto central, o seu feito e essa caminhada de aproximação de Filemon. Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas. Esse Demas é aquele que ele vai dizer lá no final da sua vida, na segunda carta a Timóteo, que o deixou por ter se apaixonado pelo presente século. E Lucas, essa pessoa que está registrando todas as coisas, também é parte dessa carta que Paulo está escrevendo ao seu amigo Filemon. É importante ficar claro qual é o propósito dessa carta. É uma carta de reconciliação entre Filemon e seu escravo fugitivo chamado Onésimo, que havia se tornado cristão a partir dessa relação que ele estava desenvolvendo com Paulo. Ele foge da casa do seu patrão e provavelmente conhecia Paulo, até mesmo porque quando alguém se convertia como Filemon, todos aqueles que trabalhavam para ele tinham, de certa forma,
o conhecimento do Evangelho, e Filemão provavelmente já havia citado Paulo, não era uma pessoa desconhecida para Onésimo, e nessa fuga de Onésimo, não sei se é uma conspiração divina, se ele vai intencionalmente ao encontro de Paulo, mas essa relação dele com Paulo gera uma profunda conversão, transformação no coração dele, e ele entende que chegou a hora desses dois amigos dele agora, que estão convertidos ao Evangelho, voltarem a conversar diante de uma relação rompida. O Evangelho na carta a gente percebe a partir do conforto que Paulo vai tratar, a refrigério, reconciliação e perdão. São os aspectos do Evangelho que nós podemos ver nesses versos que Paulo está escrevendo ao seu amigo chamado Filemão. Nós temos aí 25 versículos da carta, e Paulo, ao colocar os seus escritos, ele trata de assuntos do Evangelho como conforto, refrigério, reconciliação e perdão. A carta que Paulo escreve a Filemão não tem capítulos, são somente versículos, e aí a gente vai apresentar um resumo. Do primeiro versículo até o versículo 3 é aquele momento de saudação e cortesia, onde ele vai apresentar quem está com ele vai dizer para quem a carta é escrita, ele vai dizer sobre essa igreja que está na casa de Arquipo, um companheiro de lutas. Então, aquele momento onde ele apresenta a saudação afetuosa, aquele momento de carinho, de reconhecimento da participação dessas pessoas na sua vida, no seu ministério e na Igreja de Cristo Jesus. Do versículo 4, até o versículo 7, é a recomendação de Paulo, uma gratidão, um elogio. Você vai perceber que ele demora a entrar no assunto, ele faz toda uma introdução, porque o assunto é delicado, então ele não chega já dizendo o que vai tratar. Existe uma espécie de preparar o ambiente, o caminho, para aquele assunto sensível que ele vai tratar, que é o assunto do perdão e da reconciliação. Dos versículos 8 até o 21, a graça e conselho. Graça no sentido de mostrar essa graça visitando a vida de Onésimo, a graça de Paulo em receber e cuidar desse homem, fazendo com que ele se tornasse útil para ele. Aquele homem que tinha sido inútil para Filemão, agora é útil para Paulo, e ele mostra que isso só pode ser algo a partir do efeito da graça no coração do homem. E ele trabalha o conselho, que é essa caminhada que Filemão vai ter que desenvolver a partir do pedido de Paulo. No versículo 8 a 21 também existe aí essa promessa de Paulo, não é só uma intercessão, mas uma promessa dele também. E ele termina dos versículos 22 até o versículo 25 tratando das boas obras e a conclusão da sua carta, que pode ser tratado como um bilhetinho de um amigo para um amigo, tratando de um assunto sensível e delicado, mas extremamente importante, e para que a gente também possa ter uma compreensão dos relacionamentos que devem ser refeitos, de perdão, reconciliação, essas questões que envolvem a nossa vida, o nosso coração. Nós que caminhamos sabemos como essas coisas de relacionamentos rompidos, de relações quebradas, de falta de perdão, como isso atrapalha o nosso coração, e o Evangelho é um convite para que esse ambiente seja revisitado, ressignificado a partir da graça de Deus. É importante a gente conhecer um pouquinho sobre Filemão e essa relação dele como patrão e Onésimo como escravo. E a palavra escravo ofende um pouco os nossos ouvidos quando escutamos essa palavra, mas é importante a gente ter aí clareza desse contexto, que isso significava e qual é a relação entre esses dois homens dentro do contexto romano no ano 60 depois de Cristo. Como a maioria dos homens prósperos, ele possuía escravos. A escravidão romana é algo estranho para nós nos dias de hoje, porque era algo diferente de todos os tipos de escravidão que nós conhecemos. No Novo Testamento, a palavra grega para escravo tem um significado muito mais abrangente do que aquele que é familiar para muitos leitores de hoje. No mundo romano, escravos podiam servir em várias posições, de mão de obra acorrentada
a cozinheiros, de cabeleireiros a obstetras. Escravos romanos muitas vezes tinham posições de grande poder e responsabilidade. A escravidão no mundo romano não era associada com a opressão de nenhuma etnia em particular. Geralmente os escravos ou indivíduos não romanos vendidos por suas famílias para pagar uma dívida, povos de pele clara e germânicos de cabelos loiros eram incluídos entre os escravizados. Escravos romanos típicos esperavam pela libertação, emancipação aos 30 anos, a idade costumeira para a soltura. Enquanto serviam seus mestres, escravos podiam receber salário, comprar e vender propriedades, fazer contratos e possuir escravos por sua própria vez. Frequentemente, cidadãos romanos livres vendiam-se à escravidão a fim de pagar dívidas, e os que não eram romanos vendiam-se a fim de obterem a cidadania romana mais tarde. Na carta de Paulo a Filemon, o escravo Onésimo parece ser um servo pessoal de alto escalão, responsável por cuidar das possessões temporais de seu mestre, tendo acesso ao seu dinheiro, uma posição invejável. O tom de Paulo nesta breve epístola é de reconciliação e perdão. O objetivo era restaurar o escravo a um relacionamento correto com seu irmão em Cristo, que é também seu mestre terreno. Deve ser observado também que, em sua primeira carta a Timóteo, Paulo condenou aqueles que sequestravam pessoas para vendê-las como escravas, listando os raptores de homens como aqueles que especialmente merecem a condenação da lei. À medida que o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, ele debilitou a prática da escravidão. Então é bom ficar claro essa relação para que a gente, ao ouvir a palavra escravo, a gente não caia num ambiente que não tem conexão com essa relação de Onésimo com Filemon. Ele vivia em Colossos, Filemon, cidade pequena, multiétnica, situada na atual Turquia. Depois que ele se tornou um seguidor de Jesus, muitos dos que faziam parte de sua casa, família, empregados, escravos, também se tornaram, pois os membros da casa em geral seguiam a religião do patriarca. Então o evangelho chega ao seu coração, ele é profundamente transformado e os seus empregados, aqueles que pertenciam à sua casa, também passam a conhecer o evangelho. Por isso é bem provável que Onésimo já sabia quem era Paulo e essa aproximação dele tem como objetivo rever o seu caminho. Pode ter sido por medo, por pavor, mas essa aproximação fez com que ele fosse transformado e esse caminho de reconciliação pudesse ser reconstruído. Sobre Onésimo, o que a gente pode saber sobre ele? Que ele era o escravo de Filemon, a gente já falou um pouco o que era essa relação. Aparentemente havia se convertido, mas acabou fugindo, viajando centenas de quilômetros até chegar ao lugar que Paulo estava preso. Atos 28, 30, 31, você vai ver a geografia de onde parte essa carta à igreja de Colossos e a Filemon. Nesta relação com Paulo, ele se firmou na fé. Alguns chegam a dizer que sua fuga aconteceu por ter cometido um possível furto. Ou seja, ele era responsável por cuidar das riquezas, das questões relacionadas ao dinheiro do seu patrão, e ele coloca a mão onde não deve, pega o que não deve e ele sai caminhando fugitivo. E nessa fuga ele se encontra com Paulo e a beleza da sua transformação pelo Evangelho é algo extraordinário e esse caminho de volta começa a ser estabelecido. Onésimo conseguiu fugir para a grande metrópole de Roma, onde acabou se encontrando com Paulo, que o fez conhecer de forma profunda e transformadora o Evangelho. Uma vez crente e fortalecido na fé, Onésimo é enviado por Paulo de volta ao seu Senhor com esta carta pessoal de recomendação. Perceba como o Evangelho exige da gente que a gente refaça alguns caminhos, que a gente reconstrua algumas pontes, a necessidade de retornar algumas relações rompidas. Essa é a exigência do Evangelho. Ao mesmo tempo que ele recebe, é transformado, o Evangelho exige que ele volte, refaça o caminho, peça perdão e que essa relação seja reconstruída.
Onésimo deveria se entregar ao serviço ao seu Senhor com toda a lealdade e dedicação, fruto de um coração que ama ao Senhor e como forma de testemunho de uma vida regenerada e santa. Ou seja, deve voltar, deve ser leal, se entregar em dedicação, amar aquele serviço e reconstruir essa história que havia se perdido pelo caminho. E isso era o evangelho que deveria fazer. Ele não tem o direito, a partir dessa relação com Paulo, da sua transformação no coração, continuar seguindo o seu caminho como se isso não tivesse que ser revisto. E rever isso é refazer o caminho e viver novamente uma entrega leal, totalmente dedicada, e isso é reflexo de um coração que aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas e colocá-lo no centro da sua vida. Paulo, a partir da sua relação de confiança, amizade e amor com Filemon, e tendo clareza da profundidade do evangelho no coração de Onésimo e de sua transformação, ele entra com um pedido. A gente vai ver isso a partir do versículo 8, quando ele intercede. Ele vai fazer isso em nome do amor. Ele vai demonstrar na carta, e a gente vai trabalhar um pouco isso, que o Filemon era um homem fácil de pedir um favor, e ele apela ao coração transformado e santificado de Filemon. Então a exigência de Onésimo era que ele fizesse o caminho de volta. E de Filemon, o apelo é para esse coração que foi transformado e santificado, para que não apenas receba o escravo fugitivo sem as tradicionais punições da época. Então não é simplesmente recebê-lo, dar a ele a punição, é recebê-lo e perdoá-lo com um generoso perdão próprio daqueles que receberam a graça da salvação em Cristo Jesus. E aí, mais importante ainda é que Paulo se dispõe a ser o fiador idôneo desse novo contrato, dessa aliança relacional de perdão entre esses dois, e adianta que sua confiança na conversão genuína de Onésimo era tão grande que se responsabilizava por qualquer tipo de prejuízo que Onésimo causasse num futuro próximo. Ou seja, você perdoa o passado, eu sou aquele que se torna o fiador dessa aliança e desse contrato relacional entre vocês. E eu confio tanto naquilo que estou percebendo em Onésimo pela sua caminhada ao meu lado aqui, que se ele te causar algum prejuízo no futuro, eu me responsabilizo por isso. Quando a gente entrar na carta, nas próximas aulas, você vai ver que Paulo vai dizer: você trate Onésimo como se fosse eu chegando em sua casa. O mesmo tratamento, a mesma maneira agradável, amorosa, afetuosa que você me recebe, Filemon, eu gostaria que você desse a esse escravo fugitivo que te causou um dano. Interessante como que Paulo consegue ter a sensibilidade, o discernimento para compreender o que o Evangelho havia feito no coração de Onésimo e a coragem que ele tem de arriscar a sua relação com Filemon, comprando de alguma forma essa briga, dizendo: eu me coloco no lugar dele, eu gostaria que vocês tivessem uma reconciliação verdadeira, genuína e amorosa. A gente termina essa aula de introdução da carta de Paulo a Filemon mostrando um texto de Lutero sobre essa carta. O que Lutero nos fala sobre a carta de Paulo a Filemon? Essa carta apresenta um exemplo de amor cristão, pois vemos como Paulo abraça a causa do pobre Onésimo, representando-o frente a seu amo com tudo o que pode, procedendo como se ele fosse o próprio Onésimo, o faltoso, é o que eu acabei de dizer. Não faz, porém, com força ou imposição, embora tivesse esse direito, mas desiste desse seu direito, com que ele força Filemon a desistir também do seu direito. Ou seja, Paulo poderia dizer: do mesmo jeito que eu te recebi, que Cristo te recebeu, você deve receber. Ele colocar uma situação impondo um comportamento de Filemon que ele recebeu, mas ele não faz isso. Ele fala: eu estou desistindo do meu direito e eu gostaria que também você fizesse.
E por que ele afirma isso? Como Cristo fez em relação a Deus Pai, também Paulo procede em favor de Onésimo em relação a Filemon. Então essa redenção é resultado desse entendimento da redenção que nos foi dada. Então a gente se comporta dessa forma, o que Lutero está nos dizendo, porque a gente compreende o que foi feito com a gente. Então é aquela história que o Evangelho vai nos mostrar, de Jesus nos contando de um homem que recebe um grande perdão e quando dá as costas para esse grande perdão diante do seu Senhor, encontra os seus empregados e ele não remete esse mesmo perdão aos seus empregados. Pelo contrário, o castigo que ele deixou de receber, ele entrega aos seus empregados. E isso é algo que não deve acontecer no coração daqueles que têm como evangelho a sua vida prática, a sua caminhada. Ok? E ainda ele continua dizendo, essa história verídica de Filemon e seu escravo Onésimo vem proporcionando à igreja de todas as épocas uma profunda ilustração da doutrina evangélica da redenção. Ou seja, essa é uma carta de redenção, que a gente vê ali 3 pessoas conversando, uma em silêncio, vendo o que Paulo está dizendo sobre ele, que é Onésimo. Filemon é aquele que vai receber e vai ter que reagir de acordo com aquilo que Paulo está pedindo, mas mais do que isso, essa carta nos dá aí uma dimensão da redenção que nos foi dada, daquilo que Cristo nos proporcionou. E eu concluo essa primeira aula trazendo uma aplicação pessoal. E a primeira coisa que você deve rever a partir da carta que a gente vai estudar de Paulo a Filemon você deve rever a sua relação a partir do perdão. Então, não só ser perdoado por Deus, ser perdoado pelas pessoas, mas essa generosidade perdoadora que vai se derramando sobre as questões e as pendências que a gente carrega. Não ter ninguém no cheque especial da nossa vida, a gente entender que o perdão faz parte daqueles que têm a sua caminhada no Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus aponta os nossos erros, e isso tem a ver com Onésimo, não é uma coisa recebeu, não, você tem algo que precisa ser refeito, histórias que precisam ser reconstruídas, pontes que precisam ser novamente reconstruídas na sua história. Então não é simplesmente aquela questão do arrependimento, da transformação, mas existe algum caminho que precisa ser refeito. E muitas vezes o Evangelho aponta esses erros e exige um comportamento em relação a esses erros. E em Cristo nós podemos reconstruir relacionamentos quebrados. Ok? Aquilo que é difícil, aquilo que nos custa muito caro, aquilo que é complicado para a gente, mas em Cristo tudo é possível. Ok? Então essa foi a aula de introdução. Na próxima aula a gente começa a tratar dos versículos da carta, mais 2, 3 aulas aí, é uma carta pequena, mas eu espero que seja um tempo enriquecedor para a sua vida. Deus te abençoe, foi muito bom ter falado com você nesse tempo.